Amém, glória a Deus. Estamos começando mais um culto e pedindo a Deus que nos abençoe. Nós estamos, acho que com 40 graus de calor aqui, mesmo com o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, nós estamos derretendo, né? Mas que esse fogo seja o fogo do Espírito Santo de Deus, né? Que nós estejamos aqui cobertos pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar, nós queremos falar hoje sobre a coragem de um profeta. Esse profeta se chamava Miqueias. Então nós vamos ler o livro de Miqueias, no capítulo 7. Miqueias é um dos profetas menores, né? É um pouco antes de Naum, um pouco depois de Jonas, está ali intermediário, né? São simplesmente 7 capítulos no livro dele, um livro bem pequeno, mas que fala muitas coisas corajosas, que vai nos incentivar, vai nos ajudar. Miqueias 7, 1 a 9. Mas vamos contribuir na casa do Senhor, né? Nós temos sempre que estar tentando ajudar a obra, fazendo da melhor maneira possível aquilo que nós pudermos, para que o Senhor possa também retribuir aquilo que nós possamos dar. Pegue na sua mão sua oferta, seu dízimo agora, né? Vamos nos consagrar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti mais esse dízimo, essa oferta agora, que o Senhor possa abençoar poderosamente todos aqueles que contribuem de alguma maneira. Se você está na sua casa, quiser contribuir também, nós temos o número do Pix na tela. Faça também a sua contribuição e ajude a casa do Senhor. Nós não temos muita contribuição, muitas pessoas, e não conseguimos fazer muita coisa, mas sempre que precisam, nós estamos tentando ajudar, mesmo que são pequenas ajudas, mas que o Senhor possa nos ajudar, a contribuição seja maior, e que nós possamos fazer mais pelas pessoas que precisam. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito à nossa igreja, a Igreja Agnus Terra Nova. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Abra as portas para que nós possamos ter mais condições de ajudar aqueles que mais precisam. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos contribuir? Amém, glória a Deus. Muito bem, nós vamos falar como estava o povo de Israel naquela época de Miqueias, né? Como o povo estava desarvorado, sem amor, e como o povo, a primeira parte da história a gente conta, né? Que Deus diz que vai castigar, que vai abandonar aquele povo, que eles são horríveis. Ele vai descrevendo o povo e a gente vai sentindo
dói até o coração da gente, né? Mas depois ele mostra que em Deus nós podemos confiar. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 7, que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita subornos, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, até com aquele que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga, como com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu reino. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Amém? Muito bem. Vocês veem que parece que eu estou lendo sobre o Brasil, não parece? Eu estou falando aqui e eu estou imaginando tudo o que acontece no Brasil, na Venezuela, né? Na Bolívia, no Irã, no Iraque. É tudo isso. É uma coisa muito atual a leitura dessa palavra. E é lá em Miqueias, né? São uns 400, 500 anos antes de Cristo. E Deus está falando aqui, Miqueias, né, está falando aqui do povo de Israel. Olha que interessante, porque a gente sabe que o povo de Israel é o povo escolhido, é o povo abençoado, mas era sobre esse povo. Ele não está falando aqui dos egípcios, dos romanos, naquela época nem tinha, né, os romanos ainda. Os romanos se levantaram depois da Grécia ainda, nessa época nem a Grécia estava levantada ainda. Então ele estava falando do povo judeu. Era o povo judeu, o povo abençoado, o povo de Deus, que esqueceu do seu poderoso Deus. O profeta descreve uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Os que estavam no poder eram corruptos e estavam comprometidos. Os fundamentos da moral haviam sido destruídos. O povo de Deus, que viu tantos milagres, que teve reis como Davi, Salomão, né, que teve os profetas, Isaías, nessa época aí já tinha esquecido de tudo. Vocês percebem que às vezes a gente fala que o Brasil é desse jeito, né? Mas, como nós estamos vendo, os judeus também são. E não só eles, todos os povos acabam sendo assim. A gente esquece das bem-aventuranças, a gente esquece, e a gente é imediatista. Se alguém fala alguma coisa, a gente acha que está certo, é isso mesmo, né? Do versículo 1 ao 4, ele fala sobre as bênçãos de Deus, sobre a figura da colheita, né? Que ele fala, sou como quem colhe frutos de verão na respiga de vinho, né? A respiga de vinho, quer dizer, já tirou tudo, não tem mais, só está o pé vazio, né? Você lembra, né? Quando você ia colher arroz, qualquer coisa, também tem a respiga, né? Você vai lá, colhe na época da colheita, depois da colheita tem a respiga, você vai lá, não tem mais nada, o pé está vazio. Às vezes você acha um cachinho aqui, uma espiga ali, um negocinho aqui ou ali. Então ele estava assim, quem colhe frutos de verão na respiga do vinho, não havia cacho de uvas para provar, né? E estava desse jeito, ele estava procurando uma pessoa honesta, isso que ele quer dizer, né? Eu estou procurando, Deus está procurando alguém que preste, e não achava. Israel não tomou em consideração, e agora a nação está destruída de padrões, ela não está destruída,
mas ela está destruída como nós hoje. O mundo hoje, ele jaz no maligno. O mundo está destruído de padrões. Eu estava vendo hoje uma pastora, eu não vou saber falar o nome dela, é até bom não falar mesmo, porque ela está processando todo mundo. Ela pede Pix, conforme a idade da pessoa. Então, ela fala assim, que a bênção de Deus, você tem 50 anos, você dá R$50 de Pix, que a bênção do Senhor atingirá você. Você tem 30 anos, você dá R$30 de Pix. Você tem 70, dá R$70 de Pix. Aí um pastor, não me lembro também o nome dele, mas é um pastor sério, né? Ele falou que isso aí é um estelionato. Gospel, onde já se viu? Está roubando dinheiro das pessoas. Vai vender bênção agora? Não tem? Primeiro que não se vende bênção, e depois vender bênção pela idade, sabe? É um negócio ridículo. Ela processou. E eu estava vendo, estavam debatendo lá o juiz e tal, e ele estava lá tendo que se submeter, né, a ser julgado num juizado, que eu não sei quem ganhou, não lembro, não viu, então parou o vídeo lá, não deu para ir até o fim, mas estava lá discutindo isso, ela vendendo bênção. Vocês entendem? É esse povo que nós temos dentro, eu estou falando dentro da igreja, agora imagine fora da igreja, como está, fora do cristianismo, essas pessoas que se vendem, né, as prostitutas, os drogados, as mães, né, eu vi uma mulher ontem, uma artista famosa, falando que ela ficou grávida, teve o filho, ela escreveu na revista, lá no jornal, não sei onde ela escreveu lá, que é horrível ser mãe, que ela não nasceu, ela não suporta esse peso de ser mãe, ela não nasceu para isso. Isso há uns 2 anos atrás. Agora a justiça entrou lá, acho que o pai, né, eu estou falando meio por cima, né, pegou e tirou o filho dela, porque ela não sabia ser mãe, e ela mesmo declarou isso. Aí ela apareceu tudo com os olhos roxos assim, sabe quando é artista, né? Então sai pintar o olho para fazer de conta que está chorando, né? Apareceu, tiraram meu filho, o que será de mim? Falou que você não nasceu para ser mãe, que era o pior peso da sua vida, você ter um filho, cuidar do filho, agora tirou o filho, vai chorar. Vocês percebem como é o mundo? É esse mundo que Miqueias está falando, é sobre esse mundo, só que é lá, 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de nós, já era em Israel, desse jeito. Olha que coisa, gente, como é atual, como a Bíblia é atual, né? E a gente fala assim, esse aqui é um livro obsoleto. Eu ouvi muita gente falar isso, isso é um livro de história, não quer dizer nada. Como não quer dizer nada? Todos os homens estão sedentos de sangue, até mesmo contra seus irmãos. O príncipe exige injustiça continuamente. O príncipe aqui é o rei, é o presidente, é o primeiro-ministro. Exige injustiça continuamente, porque ele quer vencer, porque ele quer ter dinheiro, porque ele quer ter vida boa. Não importa a injustiça que ele está cometendo. Isso lá em Israel. E aqui hoje nós vimos a mesma coisa. O juiz está sempre pronto a receber propinas. Nós quase não vemos isso, né? A gente não tem como provar. Até tem como provar, é que todo mundo tem medo. Eu tenho certeza que existem provas de tudo isso. Se nós quisermos, não é que todo mundo tem medo. Mas naquela época também, os juízes eram comprados. O grande homem enuncia seus desejos vis, né? Os desejos vis significam o quê? Desejos de pedofilia, matar a esposa, amante, roubar, vis, é coisa que não é normal, né? E assim todos eles, juntamente, né, tramam numa realidade terrível, que é o versículo 3, que fala que com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. E não é assim? Todos se protegem, né? Eles brigaram a semana inteira aqui no Congresso, que vai pôr, vai fazer, vai não sei o que, vai tirar, vai dar. Agora foi sexta-feira, foi todo mundo para Dubai, os Emirados Árabes, foi todo mundo, os amigos e os inimigos, estão tudo lá festejando, comendo camarão, e nós aqui, na cara, dando risada, eles dando risada do povo, lá eles estão reunidos e dando risada de nós aqui. Como esses povos faziam?
Vocês veem como que a Bíblia é super atual? É a leitura de hoje. Você lendo isso aqui, dá a impressão que você está lendo o jornal de hoje do Brasil, da Argentina, né? da França. As sentinelas, os verdadeiros profetas, o dia das sentinelas de Israel seria o dia do castigo enviado por Jeová. No versículo 4, né, ele fala, o melhor deles é como espinheira. Olha bem, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Às vezes a gente quer fazer nós a justiça, né? Às vezes nós queremos brigar. Nós podemos ficar, pelo menos ter conhecimento, eu concordo. Eu acho que nós temos que saber das coisas. Não podemos ser idiota de ficar achando que está tudo maravilhoso, quando está tudo péssimo, né? Mas não somos nós que temos que lutar. A luta é de Deus. Ele falou aqui. Dos versículos 5 e 6 fala, a sociedade estava se esfacelando em suas bases. Sim, os inimigos do homem eram de sua própria casa. Era pai lutando contra filho, filha contra mãe, nora lutando contra a sogra. Olha. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, né? Suspeita, desconfiança e inimizade prevalecem, considerando o mundo moderno, a natureza humana, pouco mudou, né? Vocês veem que hoje, tem dentro da mesma casa, tem gente da esquerda, gente de direita, gente do centro-direita, gente da não sei o que, gente que defende isso, que defende aquilo, e brigam entre parentes, entre amigos. Lá em Mateus 10, 34, fala assim, não pensem, Jesus falando, né? Não pensem que eu vim trazer a paz, mas não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E esse versículo eu já até expliquei aqui, é justamente sobre isso, né? É a luta que vai ter dentro das próprias casas, as ideias diferentes dentro das próprias casas, das famílias, né? Os homens de autoridade venderam a justiça e sem nenhuma vergonha estavam abertos ao suborno. O príncipe pede recompensa, o juiz aceita suborno, os nobres falam de seus desejos de maldade. Aqueles que professavam ser religiosos, a Bíblia diz, o melhor deles é como uma espinheira que infectava tudo que tocava. Quantos pastores, padres, essa pastora mesmo que eu falei, né? Quantos tem assim, gente? Aquele pastor lá, o bispo, que ajudou a matar a moça lá que cantava gospel. Quantos tem assim? Quantos cantores gospel que passou a usar droga? Que era menino, virou menina. Quantos, gente? Quantos? São essa aí, o melhor deles é como um espinheiro que infecta tudo que toca. Que nós não sejamos assim, né? O mais reto era levado com os pecados do dia. O mais reto deles ainda era levado pelo pecado do dia, não conseguia se escapar. Nos círculos sociais, a fé não era encontrada em lugar nenhum. Ninguém acreditava mais em Deus. O amigo não era confiável, o chefe de família não ajudava, os membros da família estavam em um estado de anarquia. O filho chamava o pai de tolo, a filha se levantava contra a mãe. É uma descrição dos últimos dias, né? Lá em 2 Timóteo 3 fala assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Tudo que nós estamos vendo hoje. Por isso nós temos que dar glória a Deus pelas nossas famílias, né? Nós temos que dar glória a Deus, porque as famílias estão se corrompendo. É pela graça do Senhor, na bondade de Deus, as nossas famílias ainda continuam firmes, né? Apesar das dificuldades que nós temos, né? Mas elas continuam juntas, né? Acredito que esse versículo descreve o tempo em que estamos vivendo agora, com certeza, né? Se você ler um jornal, assistir um noticiário, você vai ver que políticos, né? Gente famosa, rica, conhece pessoas certas, nos lugares certos, parece se livrar de qualquer coisa. Né? Um ricaço aí, um poderoso, aí ele pode matar a esposa dele, que eles vão dar um jeito de falar que não foi ele que matou. Foi o vizinho, foi o amigo do amigo, que é o amigo do amigo quem está... Né? Nós temos um certo presidente que tudo que ele faz é o amigo do amigo que faz, né? Não é dele, nunca tem culpa de nada. Onde está a justiça? Pode ter certeza que as ações e as vidas desses homens são vistas pelo próprio Deus. Eu até falei nessa semana, o Denis estava aqui, eu conversando com ele, estava
falando para ele, falei, nossa, a gente tem hora que fica chateado, né? Porque o mundo só tem injustiça. A gente que conhece um pouco, a gente que vive mais, a gente que está junto, que está lendo as notícias, está vendo, a gente está vendo, porque a maioria do povo não está nem aí, a maioria do povo nem sabe se tem injustiça ou não tem, porque a justiça e injustiça para ele é ter comida na mesa, não é? A maioria pensa nisso, ele tem que chegar e ter uma comida, uma marmita para ele comer, né? Chega de noite, uma comidinha para ele comer, uma cerveja no fim de semana, tá bom. Ele não quer nem saber, esse mundo está caindo, arrebentando, espedaçando, você tem infiéis, fiéis, tem comida na mesa, tá bom. O resto é simplesmente resto. A maioria do povo vive assim. Não se preocupa. Então não adianta falar pelo mundo, mas tem algumas pessoas que ainda pensam além do prato de comida, né? Tem ainda pessoas que pensam mais do que o prato de comida, que vivem além da comida, que vivem além, né, do dormir, beber, comer e dormir. Tem gente que vive, né? E graças a Deus a gente é assim, a gente pensa, a gente vê a realidade, a gente assiste as coisas, isso dá um nervo na gente, né? E a gente vê toda essa passagem de Miqueias completamente. E eu estava falando para ele, falei, nossa, que desespero que dá, né? A gente vê que o mundo jaz no maligno completamente. Não tem o que falar, não tem um ponto bom. A água parece estar fervendo aqui. Não tem um ponto que seja assim, que a gente se sente bem, fala, ai, graças a Deus. O bom foi ontem, né, Nana? Sexta e sábado nós estivemos na convenção da Agnus, lá em Sorocaba, e a gente vê que ainda tem gente santa, sabe? A gente vê que tem gente boa. Não era muita gente, não era um mundo de pessoas, eram bastante gente, mas não era aquela, né? A gente vê no show da Schufter, como é que chama lá? Tyler Schufter, é isso? É. Tinha muito mais gente, né? Tinha muito mais gente para estar lá na Tyler Schufter. E no jogo do Corinthians ontem tinha mais de 50 mil pessoas, bem mais de 50 mil, quer dizer, mas lá não tinha tudo isso, lógico, né? Mas tinha gente santa. Lá tinha gente, no jogo do Corinthians tinha 50 mil, talvez salvasse duas que estavam lá dentro, se tivesse, talvez nem salve. Lá na nossa igreja ontem, eu tenho certeza que 100% dos que estavam lá estavam abençoados, né? Estavam sentindo essa diferença, né? O que é ser santo, o que é estar vivendo uma vida diferenciada, né? Tá difícil aí, Nana. Parou? Eu acho que não tem jeito, está muito calor mesmo. Mas já estou acabando aqui. Mas aí eu falando sobre isso, né? E a gente falando, nossa, o que a gente pode fazer? Aí nós dois chegamos à conclusão, né? Nós não podemos fazer nada, né? Nós podemos pensar, devemos pensar. Nós podemos reagir falando, explicando para as pessoas que não estão nem enxergando nada, porque nós temos eleições, de repente a eleição pode mudar alguma coisa, mas no fundo, quem vai lutar essa luta é Deus, né? É Ele que vai fazer tudo. Nós não temos condição de fazer muita coisa. Então, o que a gente vê aqui, né, chegará o dia da visitação. Quando Miqueias não conseguia encontrar ajuda nos seus companheiros, a sua fé se voltou para Deus. Ele procurou. Ninguém olhava para ele e falava, estou junto. Todo mundo, eu estou do lado do juiz, eu estou do lado do príncipe, eu estou do lado do corrupto, eu estou do lado do vendilhão, eu estou do lado de Miqueias, ninguém quis ficar. Quando ele se sentiu sozinho, aí que ele olhou para Deus. A gente também faz isso, né? A gente procura ajuda, a gente procura sites, a gente procura blogs, a gente procura algum jornal, alguma coisa, não tem mais nada que presta, está tudo corrompido. O único que pode nos ajudar é Deus. E a gente tem que erguer os olhos aos céus. Chegará o dia da visitação. Vamos ver 5 coisas que levaram a fé de Miqueias a se fortalecer. No versículo 7 fala, né? Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. É isso que nós temos que ficar. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, né? As promessas de Deus têm que nos encorajar. Qual é a promessa de Deus? Da salvação. A promessa que Ele vai vingar as nossas derrotas, né? Aqueles que pisam na gente, Deus vai pisar neles. Aqueles que não olham para nós, Deus vai olhar para eles, mas eles vão sentir o olhar de Deus.
No Salmo 32, 10 fala: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Nós temos que confiar em Deus, apesar das pesares, apesar das dificuldades, nós temos que confiar. Salmo 125 fala: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Salmo 28 fala: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salmo 91 fala: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então Deus tem promessas para nós, mas nós temos que estar do lado de Deus. No versículo 7 ele fala: esperando em Deus, o meu Salvador. O tempo de Deus é o melhor, por sua bênção vale a pena esperar, porque eu sei que eu não vou me decepcionar. Se eu esperar no governo, eu vou me decepcionar. Se eu esperar no meu time, eu vou me decepcionar. Se eu esperar no meu filho, eu vou me decepcionar. Se eu esperar na minha esposa, eu vou me decepcionar. Mas se eu esperar em Deus, eu não me decepcionarei. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? 2 Crônicas 20 fala assim, né? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Nós temos que sair do nosso casulo, né? Nós temos que sair, deixar de ter medo, não para lutar, mas para orar, sabe? Enfrentar esse mundo de uma maneira diferente. Foi falado muito sobre isso. Nós vamos estar trabalhando, né, nesse ano na renovação, né? A gente vai renovar, vai mudar. Restauração, restauração. Vai ser a restauração, a renovação, né? E para você ter uma restauração, para você ter uma renovação, nós temos que jogar fora coisas velhas. Como é que eu vou restaurar uma coisa, né? Eu tenho que pegar tudo que não presta, que está estragado, que está corroído, que está enferrujado, limpar, jogar tudo fora que não tiver conserto e consertar e deixar tudo bom, restaurar. É isso, né? A gente mudar tudo. Então nós temos que começar a fazer isso na nossa vida. Principalmente, se cada um de nós fizer na nossa vida, os nossos mundos vão ser diferentes. Nós precisamos começar a pensar nisso. Então a gente não precisa lutar essa batalha, né? Pois o meu Deus me ouvirá, por suas bênçãos vale a pena esperar. Quando a minha fé é fraca, Deus ouve o meu clamor. Quando a minha necessidade é grande, Deus ouve o meu clamor. Quando eu estou sozinho, Deus ouve o meu clamor. 2 Crônicas 7 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Em Jeremias 33 fala: clama a mim, eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em tudo que somos atribulados, né? Mas não angustiados. Lá em 2 Coríntios fala: mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É assim que nós temos que ser, né? Às vezes nós estamos abatidos, mas não estamos destruídos. Acredito que Miqueias começou a louvar a Deus e a sua fé começou a fortalecer. Quando Miqueias chegou ao versículo 8, ele falava no ouvido dos demônios. E ele estava dizendo a Satanás: na escuridão há uma luz para mim. Aleluia, né? A escuridão da tristeza tem que sair, a escuridão do pecado tem que sair, a escuridão da dúvida tem que sair. O Senhor será para nós a luz eterna. Nós precisamos fazer como Miqueias, né? Fez no versículo 8 aqui: não se alegra minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós temos que ter essa luz, que é Jesus, né? No versículo 9 ele fala: contemplarei a sua justiça, louvado seja Deus, se resistirmos, mantermos a fé em tempos difíceis, como Miqueias, e combater o bom combate, nós também veremos a sua justiça, se nós combatermos o bom combate, né? O julgamento da nação e a restauração futura. Estamos vendo os últimos capítulos de Miqueias, né? É o último capítulo, né? O capítulo 7 é o último capítulo, só tem 7 capítulos.
Ele está falando sobre o julgamento da nação e a restauração futura. Deus anunciou castigar Judá e Jerusalém com derrota e exílio, pois a nação havia violado a aliança de maneira clamorosa. Mas um dia ambas seriam restauradas. Jerusalém está pagando até hoje, né? Com separação, com guerras, eles nunca tiveram paz. A gente acha agora que a guerra que aconteceu, como nós somos muito esquecidos, e também a notícia não vinha, né? Normalmente a gente não estuda história. Normalmente a maioria do povo não sabe. O que aconteceu ontem a gente já esqueceu. Imagina o que aconteceu há 20 anos atrás, há 30, 50, ninguém lembra. Então a gente não sabe que Israel já teve muitas guerras, essa é uma das guerras. É que essa é contemporânea, ela está do nosso lado, nós estamos vendo na internet. A Globo está falando cada 3 minutos, a Record está falando toda hora, então a gente vê. Se a mídia não falasse, a gente não saberia, porque ninguém lê, ninguém procura, ninguém conhece, ninguém sabe nada. Ninguém se esforça para saber, porque parece que é um esforço inútil saber o que está acontecendo no mundo. Nós queremos saber qual é o relógio que está na moda, qual é o vestido que eu vou colocar na formatura, qual é o penteado que eu vou fazer, que é o que está na moda. Né? Se tem um ventilador barato, um ar-condicionado para botar nesse calor, a gente vai pelo imediatismo, mas nós somos assim, todos nós, a gente vai pelo imediato. O que eu vou comer no almoço de domingo? Mas a gente não quer saber o que aconteceu com Israel há 20 anos atrás, não interessa, mas aconteceu guerras, muitas guerras. Então não é a primeira, e não vai ser a última, vai ter muitas guerras até Jesus voltar, não adianta. E ele está falando sobre isso, né? Deus anunciou castigar Judá. Nesse ciclo de julgamento e bênção, Miqueias focou a nação como um todo, e na maravilha da salvação final do povo de Deus. Nessa época, Judá e Jerusalém estavam separados, né? Israel e Judá estavam separados. Miqueias aponta para onde deveria o povo de Deus dirigir o seu olhar, para poder esperar na salvação que somente viria de Deus. Ele afirma com certeza que Deus o ouvirá. Miqueias esperava a salvação em contraste com o julgamento. Assim como Miqueias, o apóstolo Paulo também nos mostra para onde devemos fixar nossos olhos. Em Filipenses 3,12 ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que estar sempre melhorando, nós temos que estar sempre procurando a santidade. É difícil? É demorado? Mas não podemos parar, porque às vezes a gente ouve pessoas falando, né? Não adianta mais, eu sou muito pecador, eu desisti, eu nunca vou ter salvação. Então a gente acaba desanimando, e não é isso que o diabo quer, mas não é isso que Deus quer, né? A graça é tão forte que Deus seria capaz de perdoar o pecado e esquecer as transgressões do remanescente de sua herança, pois ele não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. Para concluir, né, é impressionante esse texto, né, impressionante, que trata de coisas antigas, mas que na verdade parece tão atual. Um profeta compromissado com a palavra de Deus, que no seu tempo denunciou a hipocrisia e se levantou a favor da justiça, do direito de Deus. Miqueias foi apresentado como um profeta que falava com autoridade. Nós hoje precisamos ter essa coragem e audácia para falar as verdades do Evangelho. Nós precisamos ter mais coragem. A gente percebe que tem muita gente corajosa, mas tem muita gente frouxa. Tem muita gente que não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus, e muito menos para falar as verdades do Evangelho. E falar a verdade, ela dói, ela machuca, porque aqueles que são falsos, hipócritas, eles não gostam de ouvir a verdade, porque nós, mesmo que doa, a gente escuta e fala: nossa, eu preciso melhorar, nossa, eu não estou de acordo com a palavra de Deus, nossa, eu quero mudar. Mas tem outras pessoas que falam: quem é esse arrogante que está falando essas coisas? O que ele é mais do que eu? Por que ele está me acusando? Ninguém está acusando ninguém, né? Mas a pessoa mesmo sente que ela está errada e ela acha que é a gente. E hoje em dia está na moda processar, né? Tudo a gente processa.
E eu estou vendo aí os valores dos processos, R$600 mil, R$500 mil. Da onde que você vai tirar? Vai pegar um pobre, processando pobre, vai tirar R$600 mil, de onde? Nem que você venda tudo que você tem, você não consegue R$600 mil. É inacreditável, é o que nós estamos falando, juízes corruptos, né, que estão sendo vendidos, comprados. Mas eu só queria terminar lendo lá em Miqueias, no versículo 19, capítulo 7 mesmo, no versículo 19, que fala assim, não, de novo, terá compaixão de nós, porque no anterior um pouquinho ele fala, tu que não permaneces, Deus, né, que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor. De novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ainda bem que nós temos esse Deus, né? Se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Ele, com toda a nossa pequenez, com toda a nossa maldade, com toda a nossa falta de caráter, né? Deus vai olhar para nós, vai nos perdoar, só porque nós olhamos para Ele, só porque nós nos voltamos, Senhor, eu sou fraco, Senhor, me perdoe, me ajude, Pai, eu não tenho força. Ele vai te dar a mão, vai te carregar no colo se precisar, e Ele vai pegar os seus pecados e atirar nas profundezas do mar. Amém? É bom isso? É bom, né? Pena que a maioria das pessoas não escutam essas coisas. A maioria das pessoas não está nem ligando para Jesus. A maioria das pessoas estão ouvindo música, estão cantando nos botecos, estão bebendo, estão comendo, né? Estão vivendo a vida. E para eles viver a vida não é estar próximo de Jesus. Infelizmente nós temos a vontade de orar, de estar com Deus. Que isso nos mantenha juntos e que nós consigamos cada vez fazer isso, com que essa palavra, essa vontade chegue a mais gente. A falha que eu vejo em nós, foi falado ontem também sobre isso, né? A gente não se expande. A maioria das igrejas estão paradas dentro da igreja. 3, 4, 20, 50, 200, 500, não importa, mas está ali. É aquele montinho. Ninguém sai. O que mais a gente precisa são evangelistas. São pessoas que saiam. E todos nós deveríamos ser evangelistas. Lógico que tem uns que têm dom para o evangelismo, né? Ele tem facilidade. Mas mesmo quando a gente não tem, nós deveríamos falar para as pessoas. Fazer coisas que chamem a atenção das pessoas. Para que as pessoas comecem a vir, comecem a ouvir. E comecem a gostar, porque não somos nós que vamos convencer as pessoas, mas é o Espírito Santo. Só que elas têm que estar num lugar propício. Elas têm que estar num lugar que elas escutem só a voz. Mesmo aqui, se bobear, a gente tira o celular e fica vendo coisa. É 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos que a gente perde, às vezes, naquela palavra, aquele minuto que eu peguei o celular para olhar, Deus falou para mim alguma coisa. Mas eu não estava mais com atenção na palavra, eu estava no celular. Agora, imagine em casa. Falar, não, eu oro em casa, eu faço em casa. Você pode até fazer, mas é muito complicado. Deve fazer. Mas a igreja é justamente para isso. É um retiro do mundo. É um pedacinho, né, do céu que nós temos. Mesmo que esteja quente. Parece um inferno até, né? Pelo calor que está aqui. Mas é um pedacinho do céu. Deus está presente. O Senhor Jesus se faz presente no meio de nós. Ele está me ajudando a falar e está ajudando vocês a entender o que está sendo falado. A palavra foi escrita por Miqueias, mas é a palavra de Deus. Foi o pastor Moacir que falou, mas foi Deus que orientou. Então, tudo isso faz parte, né, do pedacinho do céu que nós estamos. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abrindo o nosso coração. Nos dando entendimento para que nós possamos continuar fazendo. Vamos orar, depois se faz a oração pelos pedidos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais essa palavra abençoada, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, coragem para enfrentarmos todas as dificuldades. O nosso mundo está do jeitinho que Miqueias descreveu, Pai. E não é fácil a gente ser como Miqueias e falar, meus olhos estão no Senhor, eu sigo a vontade do Senhor. Não é fácil a gente
desfazer das coisas mundanas. Então nos dê essa coragem, esse discernimento, e nos ajude, Senhor, para que a gente possa levar essa mensagem para as outras pessoas, Pai. Que a gente possa pregar para as pessoas, que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, que a gente possa trazer mais pessoas para estar ouvindo essa palavra, mais pessoas para se converterem, mais pessoas para aceitar Jesus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de hoje. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, que o Senhor venha atender os nossos pedidos, assim conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha julgar cada causa aqui colocada, Senhor, cada pedido, cada vida aqui representada, que o Senhor possa estar respondendo, Senhor, as nossas orações, o nosso clamor, e dando a bênção, dando a vitória que cada um de nós precisamos, Pai. Eu te agradeço por tantas bênçãos, por tantos pedidos já atendidos, Pai, e que o Senhor possa, se assim da sua vontade for, se for do teu querer, se for para ser bênção, atenda mais esses pedidos aqui colocados, Pai. Em nome de Jesus, visite cada vida, cada família aqui representada, e os coloca em tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos encerrar o nosso culto, né? O culto da família, o culto do domingo. E vamos agradecer a Deus. Põe a mão no seu coração, se puder. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto abençoado. Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, Pai, por estarmos ainda crendo, ainda acreditando, ainda adorando, orando, louvando. E nós não queremos perder isso nunca, meu Deus. Dá-nos força e coragem, porque o mundo é feroz, o mundo é terrível, e o mundo quer dominar todos nós, Pai. Dá-nos força para que nós possamos suportar tudo isso. Dá-nos força, Senhor, para que nós possamos esperar a volta de Jesus da melhor maneira possível. Dá-nos coragem, Senhor, para que a gente possa aguardar com vontade, Senhor, que nós tenhamos óleo para as nossas velas estarem acesas quando o noivo chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas palavras de ontem, de sexta-feira, que nós tivemos no nosso congresso. Obrigado, Senhor. Eu quero agradecer também pela vida dos nossos apóstolos, dos nossos bispos, Senhor, todos os pastores da Igreja Agnes, que o Senhor abençoe cada um deles copiosamente, Senhor. Principalmente a Igreja de Orlando, que vai estar com o novo pastor agora, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aquele casal que está indo para lá, Senhor. Abençoe poderosamente, Pai, que eles tenham condições físicas, psicológicas e financeiras, Senhor, para se manter. E que se todos nós pudéssemos ajudar de alguma maneira, que nós façamos alguma coisa, para que eles sejam prósperos, para que eles tenham a bênção do Senhor normalmente lá, Senhor, esteja com eles. Abençoe abundantemente, Pai. E abençoe todas as nossas igrejas, em todos os lugares do Brasil e do mundo, Senhor, onde tem Igreja Agnes. Abençoe cada pastor, cada bispo, cada apóstolo, cada evangelista, presbíteros, diáconos, Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que a nossa igreja seja uma igreja verdadeira, Senhor. Que cada vez mais ela cresça e tenha cada vez mais pessoas amando ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos deixa pertencer a essa igreja maravilhosa. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Agora eu quero pedir também pelos meus irmãos, quero pedir pelos meus filhos, Pai, e pelas minhas netas abençoadas, Pai, que o Senhor possa estar na frente de toda a vida de todos eles, Pai, abençoando e dando a eles um ano maravilhoso, né? E de encerramento de ano e um ano novo maravilhoso para todos eles, que a gente possa cada vez mais nos achegar a Ti, Pai. Eu oro pela saúde, pela vida dos meus filhos, Pai. Todos eles, que eles consigam enxergar a verdade, Pai. Tira deles, dos olhos deles, aquela trave, Senhor, que não deixa eles enxergarem a verdade. Que eles possam ser convertidos, que eles possam se apaixonar por Jesus, como nós nos apaixonamos, Pai. Obrigado por tudo. Louvado seja teu santo nome. Agora nos leve para casa
na tua bênção e na tua misericórdia. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Nós temos uma formatura na quinta-feira, com fraternização no sábado, né? Que o Senhor abençoe, que tudo seja abençoado e maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, louvado seja o teu santo nome. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, e uma boa noite a todos.